Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui na nossa jornada de todo dia trazer um capítulo da Bíblia em forma de poesia para sua melhor compreensão. Acompanhando o projeto Reavivado por Sua Palavra, estamos hoje no capítulo 8 do livro de Lucas, um capítulo recheado de muitas coisas lindas. Jesus conta a parábola do semeador, ele também alerta os discípulos, a respeito de algumas questões. Ele continua amando, curando, viajando. Por onde ele passa, ele vai fazendo coisas boas. Mas havia um grupo de pessoas difícil de ser alcançado, que eram os fariseus e os mestres da lei, porque eles já achavam que sabiam de tudo. E Jesus então contava por parábolas para ver se aguçava a compreensão deles, para ver se eles compreendiam o que Jesus estava falando. Infelizmente, muitas pessoas ouvem, estudam, mas não compreendem e não aplicam. E o objetivo da palavra de Deus é que nós a leamos, a compreendamos e a apliquemos também em nosso dia a dia, nosso viver diário. Então vamos lá? Pegue sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura, uma leitura bastante extensa, mas que vai trazer muito conhecimento e muita paz ao seu coração. Então vamos lá. Depois de tudo isso, pelas cidades ia passando e por onde ele passava, as boas novas ia proclamando. Os 12 iam com eles, e os que haviam sido curados por ele também o estavam acompanhando. Havia ali algumas mulheres que com seus bens a ele sustentava. Maria Madalena, a quem 7 espíritos ele expulsara, Susana, Joana, mulher de Cusa, que de Herodes administrava a casa. Havia muita gente que de outra cidade chegou, e Jesus essa parábola para eles ali contou. Um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte bem evidente na beira do caminho foi parar. Foi pisada pelos homens, os passarinhos a comeram, outra parte caiu sobre as pedras, brotaram, mas se secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, que as deixaram sufocadas. Ainda outra parte caiu em terra, muitos frutos ali foi dando, e deu muito boa colheita, sempre se multiplicando. Tendo dito isto, as pessoas ele olhou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ali exclamou. Os discípulos perguntaram de tudo aquilo o significado. Ele disse, os mistérios de Deus para vocês foi revelado, mas aos outros eu falo por parábolas, eles não lhes veem, nem entendem o que é falado. A semente é a palavra de Deus. Os da beira do caminho são os ouvintes são. Logo vêm os inimigos e tira a palavra do seu coração, para que eles não creiam e recebam a salvação. As que caíram sobre as pedras recebem a palavra com alegria, mas por não possuírem raiz, creem, até está feliz, mas desiste se há aprovação no dia. Os que caírem entre os espinhos, pelas preocupações, são sufocados. Ao seguirem seu caminho, das riquezas são ocupados e pelos prazeres da vida, logo são desviados. Mas as que caíram em boa terra, são as que possuem bom coração, são generosos, ouvem a palavra, com perseverança bons frutos dão. Ninguém acende uma candeia para num jarro esconder, e nem debaixo da cama vai lugar para ela fazer, mas põe no lugar apropriado, para que sua luz outros possam ver. Porque nada há oculto que não venha a ser revelado, e nada há escondido que não venha a ser conhecido e a luz seja apresentada. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver também, será tirado. Prestem atenção no que vocês estão ouvindo. A mãe e os irmãos de Jesus queriam vê-lo, mas não podiam. A multidão os atrapalhava. As pessoas o alertavam e Jesus respondia, minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a palavra e a colocam em ação. Certo dia, Jesus, num barco, entrou para o lago atravessar. Enquanto eles atravessavam, ele adormeceu. Forte vendaval se abateu, quase estava a inundar. Os discípulos tentaram acordá-lo. Mestre, nós vamos morrer. Ele repreendeu os ventos. Quando se levantou, tudo ficou tranquilo e se acalmou. E ele perguntou, onde está a sua fé? Eles ficaram amedrontados e uns aos outros perguntaram, como os ventos e as águas lhe obedecem? Assustados eles ficaram. Navegaram para outra região, de frente a Galiléia, do outro lado. Quando em terra Jesus pisou, naquelas terras ele encontrou um Gesareno endemoniado. Ele não usava roupas, em casa não habitava, sua casa era um sepulcro. E muito alto a Jesus ele gritava. Prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres, Jesus, comigo?
Filho do Altíssimo, eu te digo, não me atormente, deixe-me em paz. Jesus, aquele homem, que ele saísse, o demônio lhe ordenava. Muitas vezes ele tinha se apoderado e, mesmo estando acorrentado, quebrava as correntes e escapava aos lugares solitários pelo demônio aquele homem era levado. Jesus perguntou seu nome, Legião, porque muitos demônios naquele homem haviam entrado. Uma grande manada de porcos por ali estava passando. Que permitisse neles entrar, a Jesus foram implorando. Jesus os consentiu e no mar eles foram se precipitando. Vendo o que acontecera, os cuidadores dos porcos fugiram. No campo e nas cidades, todas essas novidades as pessoas ali ouviram. O homem, antes nu e possesso, agora estava vestido, assentado aos pés de Jesus, em são e perfeito juízo. Contaram da cura ao povo, as pessoas ficaram com medo e os gerazenos suplicaram que dele se retirassem, porque estavam dominados pelo medo. E o homem, antes possesso, com Jesus queria viver, mas Jesus mandou para casa voltar, que a todos fossem contar o que estava lhe acontecer. Jesus voltou e uma multidão o esperava com alegria. Um homem chamado Jairo implorava pela vida da filha. Era dirigente da sinagoga, aos pés de Jesus se prostrou, que fosse com ele à casa, e implorando suplicou. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali uma mulher que há 12 anos sofria de um mal muito incômodo, o mal da hemorragia. Gastara tudo o que tinha, nenhum médico a curou. Jesus, passando por perto, no manto de Cristo ela tocou, e aquela hemorragia imediatamente estancou. Então Jesus perguntou, quem tocou em mim? Como todos o negassem, Pedro falou assim, como? Quem te tocou? Todos estão a te comprimir. Aí Jesus disse, eu sei que alguém me tocou, pois de mim saiu o poder. Então a mulher se aproximou, aos pés de Jesus se prostrou, ela estava a tremer. Na presença de todo o povo, contou que o tinha tocado e que instantaneamente sentiu que tinha sido curada. Então Jesus lhe disse, vá em paz, a sua fé a curou. E enquanto ela estava falando, alguém da casa de Jairo chegou. Não incomode mais o mestre, sua filha já morreu, ele falou. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não tenha medo, Jairo, creia somente. Ela será curada. E quando chegou à casa, chamou alguns para ir com ele à frente. Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da criança. Enquanto o povo estava chorando, pela menina se lamentando sem qualquer vestígio de esperança. Ela não está morta, apenas está dormindo. E todos zombavam dele ficaram sorrindo, pois sabiam que ela estava morta e para eles a menina não estava dormindo. Ele a tomou pela mão, a ordenou a se levantar, o espírito dela voltou e imediatamente ela se levantou com muito vigor, pôs se apresentar. Ordenou Jesus que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele ordenou que ninguém contasse o que havia presenciado. Meus queridos, que coisa linda! Jesus tem poder até sobre a morte. Jesus liberta endemoniados. Jesus tem poder sobre qualquer situação da vida. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para algo inusitado nesse capítulo. Os gerazenos, eles preferiram a manada de porcos do que a presença de Jesus. Você tem trocado Jesus por alguma coisa? Quando Jesus libertou aquele endemoniado e os porcos se precipitaram no mar, aqueles homens daquela cidade ficaram preocupados pelo prejuízo que eles tiveram pelas perdas daqueles animais imundos. Então Jesus se retirou, eles não tiveram milagres à presença do Senhor, a não ser aquele jovem. Você tem trocado a presença de Jesus por alguma outra situação? Você tem dado real atenção ao que Jesus tem feito por você? Eu desejo que você conheça melhor Jesus. Se apaixone por Ele, se entregue a Ele e viva por Ele. Se inscreva no canal, eu sou Cineilza Soares e desejo bênçãos especiais para a sua vida e para a vida da sua família.